A maioria nunca percebe. Mas existe um momento exato em que o manipulador entende que perdeu o controle. Não é quando você discute. Não é quando você acusa. É quando você simplesmente enxerga. E nesse instante, nasce um tipo de ódio que eles jamais admitem. O mais estranho é que isso quase nunca acontece de uma vez. Ninguém acorda numa manhã e percebe que estava sendo manipulado. A percepção costuma chegar em fragmentos. Um comentário que parecia inocente. Uma culpa que sempre aparecia no momento certo. Uma necessidade constante de se explicar, de justificar, de tranquilizar alguém que nunca parecia realmente satisfeito. E durante muito tempo, tudo isso parece normal. Porque certas formas de controle não chegam através da força. Chegam através do hábito, através da repetição, através de pequenas dinâmicas que se tornam invisíveis justamente porque acontecem todos os dias. Até que algo muda, não na outra pessoa, em você. E quando essa mudança acontece, algumas reações começam a parecer estranhas demais para serem ignoradas. É nesse ponto que a maioria percebe tarde demais que certas pessoas não estavam ligadas à sua presença. Estavam ligadas ao acesso que tinham à sua mente, e algumas delas não reagem bem quando esse acesso desaparece. Talvez seja por isso que este vídeo faça mais sentido do que deveria. Existe um momento curioso em toda relação manipuladora. Não quando a mentira é descoberta, não quando a máscara cai, nem quando acontece uma discussão. O momento realmente perigoso acontece antes. É quando a pessoa percebe que algo deixou de funcionar. Ela ainda fala da mesma forma, ainda usa as mesmas palavras, ainda tenta provocar a mesma culpa. Mas pela primeira vez, não encontra nada para puxar. E poucas coisas despertam mais hostilidade em um manipulador do que essa sensação. Porque naquele instante, ele entende algo que jamais admitiria em voz alta. Você começou a enxergar. Manipuladores não odeiam quem grita. Gritar é previsível. Eles adoram quando você grita. Isso dá a eles o papel de vítima. O que eles realmente odeiam é quem para de dançar a coreografia que montaram. Porque entender já é uma forma de traição no jogo deles. Eles construíram toda a relação em cima da sua necessidade. De aprovação, de harmonia, de ser visto como boa pessoa. Quando você começa a ver os fios, quando percebe que o drama emocional tem horário marcado, que a culpa é sempre colocada no seu colo de forma quase artística, algo nele se rompe. Não é raiva aberta, é um ódio mais frio, mais profundo. O ódio de quem perdeu o controle sem conseguir apontar exatamente o que mudou. Porque eles não podem dizer: Você parou de ser fácil. Isso revelaria demais. Então, eles testam. Fazem pequenas provocações. Retiram afeto de repente. Criam situações onde antes você correria atrás da validação. Só que agora você observa. E essa observação silenciosa é o que mais os desestabiliza. Nicolau Maquiavel entendia isso melhor que ninguém. Ele dizia que o príncipe deve ser amado e temido, mas que, se tiver de escolher, é mais seguro ser temido. Os manipuladores modernos vivem exatamente essa lógica invertida. Eles não querem seu medo, querem sua dependência emocional. Porque dependência é mais confiável que medo, é mais fácil de esconder. Mas quando você deixa de depender, eles sentem o chão sumir. Você não precisa confrontar, não precisa expor. Basta não reagir da forma esperada. Basta ver o padrão e não alimentar ele. O vazio que isso cria é insuportável para quem vive de controlar a narrativa alheia. E é aí que surge o verdadeiro ódio silencioso. Eles começam a te achar estranho, frio, diferente. Palavras que na verdade significam: Você não é mais controlável como antes. Enquanto isso, você sente algo perigoso nascendo dentro de si. A quieta satisfação de finalmente enxergar o tabuleiro. De perceber que a maioria das relações que te sugavam energia eram, na verdade, jogos de poder disfarçados de conexão. E o mais cruel: quanto mais você entende, menos precisa provar que entende.
O simples fato de não cair mais já é a maior provocação possível. Eles vão tentar trazer você de volta, não porque sentem sua falta, não porque a relação era especial, mas porque perder acesso ao que controlavam cria um vazio estranho, um vazio que incomoda. Por isso surgem as mensagens inesperadas, os elogios repentinos, as pequenas provocações, as crises fabricadas, os silêncios calculados. Tudo parece diferente, mas quase nunca é. É apenas o velho mecanismo procurando uma nova entrada. E é nesse ponto que algo desconfortável se revela. Você começa a perceber que muitas pessoas não gostavam da sua presença, gostavam da influência que tinham sobre ela. A diferença é pequena, até o dia em que você enxerga. Depois disso, ela se torna impossível de ignorar. E quando essa diferença finalmente fica visível, o jogo muda. Não para eles, para você. Algumas pessoas falam sem parar quando percebem que perderam o controle da conversa. É quase involuntário. Elas explicam demais, perguntam demais, brincam demais, provocam demais. Tudo porque existe algo que a maioria não suporta: não saber o que está acontecendo dentro da cabeça de quem está na frente. E é curioso observar o momento exato em que isso acontece. A expressão muda primeiro. Depois, vem a tentativa de recuperar terreno, como se o silêncio tivesse aberto um espaço inesperado entre vocês. Um espaço que elas sentem necessidade urgente de preencher. Não o silêncio vazio, não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas aquele silêncio deliberado, aquele que surge depois de uma provocação, depois de uma indireta, depois de uma tentativa clara de te puxar para o jogo emocional. A maioria das pessoas sente o impulso imediato de preencher esse vazio, explicar, justificar, suavizar, perguntar o que houve. Elas correm atrás da atenção como se o ar fosse rarefeito sem uma resposta. E é exatamente aí que elas perdem. Porque o silêncio, quando usado com consciência, não é ausência, é presença. Uma presença pesada, uma declaração sem som que diz: eu vejo o que você está fazendo e não vou dançar. As pessoas ao seu redor ficam inquietas. Elas sorriem forçado, mudam de assunto, fazem piadas sem graça, ou então partem para a agressividade velada. Tudo para trazer você de volta ao terreno conhecido, o terreno onde elas controlam o ritmo. Mas você permanece. E esse permanecer assusta, porque quem fica em silêncio não está apenas calado, está observando, medindo, decidindo internamente o que vale a pena responder. E as pessoas sentem isso. Elas sentem que estão sendo lidas sem conseguir ler de volta. Sentem que o poder trocou de mãos sem que uma única palavra tenha sido dita. O silêncio estratégico cria um vácuo que a mente da outra pessoa preenche com as próprias inseguranças. Elas imaginam o que você está pensando. Projetam intenções. Ficam paranoicas com o que você realmente entendeu. E quanto mais elas tentam preencher esse espaço, mais expostas ficam. Enquanto isso, você ganha tempo, ganha clareza, ganha distância emocional. A maioria nunca entende o quanto revela de si quando não suporta o silêncio. Elas revelam necessidade, revelam medo de rejeição, revelam que dependem da sua reação para se sentirem seguras. E quanto mais desesperadas ficam para te fazer falar, mais você percebe o quão frágeis são os jogos que elas montam. Há algo quase cruel nessa dinâmica. Não porque você está atacando, mas porque você parou de se defender, parou de explicar sua existência, parou de oferecer o conforto emocional que elas tanto esperavam de você. E esse vazio que você cria assusta de verdade, porque elas começam a sentir que não te controlam mais, que você pode sair da relação, da conversa, da dinâmica, sem precisar anunciar, sem drama, sem aviso. E o que resta quando o outro para de reagir como esperado? Fica o medo silencioso, a dúvida, a sensação incômoda de que talvez você esteja um passo à frente agora, de que talvez você não precise mais delas, tanto quanto elas precisam de você. E esse desequilíbrio deixa tudo em aberto.
Observe com atenção a próxima vez que alguém te provocar. Não foque apenas na palavra ou no gesto. Preste atenção no que vem logo depois. Aquela fração de segundo onde os olhos deles buscam sua resposta. A pausa carregada. A expectativa quase palpável. Eles não estão apenas testando. Eles estão esperando confirmação de que ainda mandam na dinâmica. A reação é o combustível deles. Quando você responde com emoção, raiva, explicação, mágoa, justificativa, eles sentem que o controle ainda existe, que você ainda está preso no jogo, que sua energia emocional continua disponível para ser direcionada. Mas quando você não reage, algo muda no ar. Eles ficam inquietos. O desconforto surge devagar, como uma sombra que se alonga. Alguns insistem, repetem a provocação de forma mais sutil. Outros tentam disfarçar com um sorriso forçado, ou mudam de assunto rapidamente. No fundo, estão tentando preencher o vazio que você criou ao simplesmente não morder a isca, porque sem sua reação, a provocação volta para eles. Expõe a fragilidade por trás da máscara. Revela que precisavam da sua resposta para se sentirem fortes, importantes ou no comando. A maioria vive dependente dessa troca emocional. Sem ela, sentem que estão perdendo o chão. Nicolau observava isso com frieza cirúrgica. Ele sabia que o poder não está apenas em agir, mas em fazer o outro depender da sua ação. Quando você para de reagir, você quebra essa dependência. Nicolau entendia que quem controla as emoções alheias domina o campo. Mas quando essa corrente se rompe, o dominador se torna o mais vulnerável. E é exatamente nesse ponto que você ganha distância. Não por confrontar, apenas por observar, por deixar claro, sem dizer uma palavra, que não está mais tão disponível quanto antes. Essa necessidade constante de reação alheia mostra uma verdade incômoda. Muitos relacionamentos e interações que pareciam equilibrados eram, na verdade, sustentados pela sua disposição em sempre responder. E quando essa disposição acaba, o jogo começa a ficar instável. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente sumir. Não com barulho, não com declarações dramáticas, não com explicações longas sobre por que você precisa de espaço. Apenas desaparecer da dinâmica. Parar de responder com a mesma frequência. Parar de estar disponível no mesmo ritmo. Parar de alimentar a expectativa que criaram sobre você. E o efeito é imediato. As pessoas que se acostumaram com sua presença constante começam a sentir um vazio estranho. No começo é só curiosidade. Depois vira inquietação. Elas enviam mensagens casuais, fazem indiretas, testam com pequenas cobranças disfarçadas de preocupação. Tudo para trazer você de volta ao lugar onde elas se sentiam no controle. Mas você não explica, não justifica, não dá pistas. Esse desaparecimento silencioso revela algo brutal sobre a maioria das relações. Muitas só existiam porque você estava sempre lá, preenchendo, respondendo, mantendo o equilíbrio. Quando você retira isso sem aviso, o outro lado fica cara a cara com a própria dependência. Alguns ficam ansiosos, outros ficam ressentidos. Outros ainda tentam inverter o jogo, desaparecendo também, só que de forma forçada e óbvia. O silêncio que você cria força eles a confrontarem o quanto precisavam da sua atenção constante. E no meio disso tudo, você ganha algo raro: clareza real, distância real, a chance de observar de fora o que antes parecia normal de dentro. Desaparecer sem explicar não é fuga, é um reposicionamento frio, uma forma de testar quem realmente valoriza sua presença e quem apenas valorizava o que conseguia extrair dela. E quanto mais você pratica isso, mais percebe o quanto as pessoas ao seu redor dependem da sua consistência emocional para se sentirem seguras. O que acontece quando elas percebem que você pode desaparecer a qualquer momento, sem precisar dar satisfação? Você já sentiu aquela sensação estranha de ter sido usado justamente por se importar? Não por ser fraco, mas por ter aberto espaço demais, por ter escutado, compreendido, tentado ver o lado do outro. A empatia,
que a maioria considera uma virtude pura, muitas vezes vira a corda que te amarra. As pessoas mais habilidosas não atacam sua força, elas atacam sua boa vontade. Contam histórias que mexem com sua compaixão. Mostram vulnerabilidades calculadas no momento exato em que você está disposto a ajudar. E você entrega atenção, tempo, energia emocional, achando que está sendo humano. Enquanto isso, elas extraem. O que começa como conexão vira dívida invisível. Você se sente culpado se não ajudar, se não perdoar, se não continuar dando chances. Sua empatia é transformada em ferramenta de controle, porque quem sente demais tem mais dificuldade de dizer chega sem se sentir monstro. E o pior, quanto mais você entende o jogo, mais percebe que muita empatia exibida pelos outros também é estratégica, uma forma de desarmar você antes mesmo de começar o conflito real. Maquiavel via isso com clareza brutal. Ele sabia que os homens são ingratos, volúveis e egoístas por natureza. Quem governa pela compaixão excessiva, ele observava, acaba sendo devorado por aqueles que fingem retribuir. A empatia sem limites não constrói lealdade, constrói exploração. Quando você começa a controlar sua empatia, em vez de deixá-la fluir sem freio, algo perigoso acontece. Você para de ser a fonte inesgotável. Para de ser o refúgio emocional que todos procuram quando precisam descarregar. E as pessoas sentem a diferença. Elas percebem que você não está mais tão disponível para carregar o peso delas. Que sua compaixão agora tem critério. Que você observa antes de se entregar. Isso gera um desconforto sutil nelas. Porque perder o acesso fácil à sua empatia significa perder poder sobre você. E você, por outro lado, começa a sentir um tipo estranho de liberdade. A liberdade de quem não precisa mais carregar o mundo para se sentir uma boa pessoa. E aos poucos, você começa a notar algo estranho. Algumas pessoas pareciam precisar de você. Até o dia em que você deixou de oferecer tudo sem limites. Foi aí que a diferença apareceu. Quem valorizava você, permaneceu. Quem valorizava apenas o acesso que tinha a você, começou a mudar. E essa mudança costuma revelar mais sobre as pessoas do que anos inteiros de convivência. Eles raramente testam você de frente. Fazem de formas quase invisíveis. Um elogio seguido de uma pequena crítica velada. Um silêncio repentino depois de você dizer algo importante. Uma cobrança disfarçada de brincadeira. Um pedido de favor que parece inocente, mas vem carregado de expectativa. São pequenas sondagens, feitas para medir o quanto você ainda está disposto a ceder, a provar, a se esforçar por aprovação. A maioria cai sem perceber. Responde rápido demais, explica demais, cede um pouco mais do que deveria. Cada resposta reforça para eles que você ainda pode ser medido, que seu valor ainda pode ser negociado. Mas quando você começa a identificar esses testes, algo muda. Você sente o padrão por trás da casualidade. Percebe que não era conexão genuína, era medição constante. Eles não querem te conhecer. Querem saber até onde conseguem te empurrar antes de você resistir. O incômodo vem devagar. Você revisita conversas antigas e vê quantas vezes já foi sondado sem perceber. Quantas vezes entregou mais do que recebia só para não parecer frio? Quantas vezes seu esforço foi usado como termômetro do seu interesse? Quem testa em segredo revela uma fraqueza profunda, a incapacidade de confiar sem controlar. Eles precisam constantemente confirmar seu poder sobre você, porque no fundo duvidam da própria força. E quando você para de passar nesses testes invisíveis, sem anunciar, sem confrontar, o comportamento deles começa a se alterar de formas sutis. Alguns ficam mais insistentes. Outros recuam, confusos. Todos sentem que perderam uma ferramenta que usavam com naturalidade. Você, por sua vez, ganha uma camada extra de distância. Uma capacidade de ver as interações como elas realmente são. Arenas silenciosas de medição de valor. E o mais perigoso é perceber o quanto isso acontece em quase todas as relações que você achava seguras. Há um tipo de força que surge
quando você para de tentar ser compreendido por todos. A maioria gasta energia enorme explicando suas escolhas, justificando suas reações, tentando mostrar suas intenções. Eles acham que ser entendido é segurança. Na verdade, é exposição. Quanto mais você se abre para ser decifrado, mais fácil se torna te manipular, prever e controlar. Quem aprende a não precisar ser entendido ganha uma camada invisível de proteção. Você age, decide, recua ou avança sem entregar o mapa completo do que se passa dentro de você. As pessoas sentem o contorno, mas nunca o centro, e isso as desequilibra. Elas tentam forçar compreensão, fazem perguntas mais diretas, criam situações para te fazer falar, interpretam seu silêncio de 1000 formas. Cada tentativa revela mais sobre elas do que sobre você. A necessidade de entender o outro muitas vezes esconde o medo de não controlar o outro. Existe uma vantagem fria nisso. Quando você não se explica, mantém o mistério. E o mistério é poder. As pessoas projetam sobre você o que elas temem ou desejam. Enquanto isso, você observa de uma distância que elas não conseguem alcançar. Nicolau Maquiavel via o ser humano com olhos sem ilusões. Ele escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos sabem tocar a realidade. Quem se mantém incompreensível força os outros a lidarem com aparências que nunca revelam a verdade completa. E nisso reside uma superioridade silenciosa. Você começa a sentir o peso caindo dos ombros, a liberdade de não carregar a obrigação constante de ser transparente, de não precisar traduzir sua mente para mentes que não merecem acesso. Mas quanto mais você se torna ilegível, mais as dinâmicas ao seu redor começam a se contorcer de formas inesperadas, e isso abre portas que antes permaneciam invisíveis. Existe um instante específico, quase imperceptível, em que tudo muda de verdade. Não é quando você decide parar de reagir. Não é quando desaparece ou para de explicar. É aquele momento posterior, frio e silencioso, em que eles finalmente percebem que você não é mais a mesma pessoa que controlavam antes. De repente, o tom das mensagens muda. O olhar fica mais longo, mais cauteloso. As brincadeiras que antes funcionavam caem no vazio. Eles tentam puxar as antigas cordas, culpa, carinho, provocação, mas sentem que as cordas não estão mais presas em lugar nenhum. É aí que o desconforto vira real. Eles começam a te olhar como se você fosse um estranho familiar. Alguém que ainda tem o mesmo rosto, mas carrega uma presença diferente, mais densa, menos acessível. E essa percepção os incomoda profundamente, porque significa que perderam o mapa que usavam para navegar em você. Alguns tentam recuperar o terreno perdido, outros se afastam devagar, como se sentissem que se aproximar agora tem um preço. Poucos admitem o que realmente aconteceu. Você ascendeu em silêncio, sem pedir permissão. E nesse instante, a hierarquia invisível entre vocês se inverte de forma irreversível. Você sente a mudança no ar, o respeito relutante, o medo sutil de quem não sabe mais como te manipular, a distância que agora existe mesmo quando estão perto. O mais inquietante não é o que eles sentem. É perceber que você realmente cruzou uma linha, que não há mais volta para a versão antiga de si mesmo, que essa nova frieza, essa nova clareza, essa nova distância emocional se tornaram parte permanente de quem você é agora. Você não voltou mais forte. Você simplesmente não voltou. E o mundo ao seu redor nunca mais vai te ver da mesma forma. Algumas pessoas vão terminar este vídeo e seguir exatamente como antes. Outras não. Porque certas percepções têm um efeito estranho. Depois que aparecem, continuam ali, silenciosas, mudando a forma como você olha para algumas pessoas, mudando a forma como você responde, mudando a forma como você ocupa certos espaços. E talvez essa seja a diferença. Nem todo mundo percebe quando está sendo conduzido, e menos pessoas ainda conseguem enxergar quando isso deixa de funcionar.
Se este vídeo fez sentido para você, comenta. Eu não voltei. Pouca gente vai entender essa frase, mas quem chegou até aqui entende exatamente. E se você deseja aprofundar percepções que raramente aparecem de forma aberta, influência, poder, comportamento humano e as estruturas invisíveis que moldam relações, conheça Maquiavelismo Moderno Sombrio. Existem ideias que normalmente não cabem em vídeos, nem em conteúdos públicos. O acesso está na descrição e no comentário fixado. E não passa direto pelo próximo vídeo. Algumas percepções começam aqui, mas nem sempre terminam aqui.